meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilha meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilha meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece, Senhor. Tu és a lua que ilumina, Senhor. Tu és a estrela que orienta, Senhor. És o caminho, Senhor, te quero sempre ao meu lado, Senhor. És meu amigo e bem amado, Senhor. Te agradeço pelos teus cuidados, fica conosco, Senhor. Senhor, Senhor, olhe para o céu. Muito obrigada, Ramon. Fica por aí que daqui a pouco eu te chamo de volta. Alegria recebê-los todos aqui nessa sala maravilhosa de quinta-feira. Nossa reunião pública virtual, que está enchendo já, e o bom é ver essa sala cheia, não é verdade? Antes de começar qualquer coisa, Marisete, traga a boa nova. O que a Marisete tem para nós hoje, será, hein? Quando a Marisete vem apresentar alguma coisa, pessoal, se prepare. Sei de nada não, viu? Nossa, a imagem já diz tudo. Olha que delícia. Tá chegando o nosso festival do sorvete. Quem que gosta? Eu vi todo mundo levantando a mão aí, ó. Telepatia. Gente, o Festival do Sorvete do Segal está chegando, vai ser dia 8 de setembro. Entra lá no nosso site, garante seu ingresso antecipado com desconto, porque o desconto vai só até dia 30, tá? R$25. E você toma sorvete à vontade, sorvete de qualidade. É uma delícia, porque a gente confraterniza, tem música ao vivo, é alegria, é amor, é caridade, em prol das nossas obras sociais, que é a melhor parte, né?
E falando das nossas obras sociais, está rolando lá na porta do Segal, da T2, a nossa feira do livro. Livros a partir de R$ 5. É a chance, né, pessoal? Vamos aproveitar, está em andamento, vai até domingo, obras maravilhosas, é conhecimento da nossa doutrina, é ajuda também para a nossa casa, para a gente terminar a obra da 240. Aceitamos doações, tá? Tá aberto as doações. Precisamos entregar aquela obra, né, pessoal? Quem está ansioso para ver o Segal da 240 prontinho? Porque eu tô. Então, participem, tá bom? É até domingo, a chance é essa. Vamos garantir presente para o ano todo. Lá tem embrulho, eu tenho quase certeza que a Sol organiza tudo para vocês, tá bom? E vamos lá, né? Vamos trabalhar, né, pessoal? Estou na condução do trabalho. Nosso irmão Ramon está cantando para nós músicas maravilhosas. Muito obrigada, Ramon. É muito bom ter um sonzinho ao vivo, né, pessoal? Eleva o espírito, faz parte. O nosso evangelho vai ser o capítulo 17, o item 8, vai ser nossa querida Rosemary que vai fazer. A prece inicial é a nossa irmã Ana Maria. A nossa palestrante da noite é a queridíssima Lilian Sintra, que trouxe o tema para nós, a virtude. E a prece final vai ser feita pela nossa irmã Rosa, lembrando que a prece final, a fluidificação das águas e o passe virtual. Eu vou pedir para o Ramon voltar. Volte aqui, Ramon, cante mais uma música para nós e em seguida daremos seguimento com a leitura do Evangelho. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade também, oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Começando a nossa reunião com essa linda música, né? Que é uma prece. Vou fazer uma pequena leitura do Evangelho, um trecho do capítulo 17. Sede perfeitos, a virtude. Meus filhos, é a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos conclamo a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que maculam todas as belas qualidades. Não imiteis este homem que se coloca como um modelo e exalta as suas próprias qualidades a todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude, em ostentação, esconde muitas vezes uma multidão de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, já com isso anula o mérito efetivo que poderia obter dela. Que direi, então, daquele cujo inteiro valor consiste em aparecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sinta uma satisfação íntima, no fundo do seu coração. Mas quando essa satisfação é expressa externamente, para que ele recolha elogios com isso, a virtude degenera-se em amor próprio. Ó, todos vós que a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição. Nunca entreis em tal erro. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, que neste momento onde estivermos, vamos acalmar as nossas mentes e os nossos corações, buscando a presença iluminada do Mestre Jesus entre nós. Amado Mestre, queremos te agradecer por tantas bênçãos recebidas.
pela oportunidade da vida, pelo dia de hoje e por estarmos aqui, unidos em pensamentos e em sentimentos, buscando a luz do conhecimento através do teu Evangelho. E queremos te pedir também, Senhor, que ajude-nos a colocarmos em prática tudo o que nos tens ensinado. Auxilia, Senhor, a cada um de nós a termos instrumentos fiéis em tua seara de amor. Rogamos ainda, Jesus, que todas as vibrações de amor aqui emitidas possam alcançar os nossos irmãos que se encontram necessitados do teu amparo, da tua proteção e da tua luz. Graças te damos por tudo, Senhor, e te pedimos, permaneça conosco sempre. Que assim seja. Agora vamos convidar a nossa querida Lilian para adentrar o espaço da nossa reunião. Bem-vinda, bem recebida, o espaço é todo seu. Que a paz de Jesus esteja, né, com todos nós na noite de hoje, que a gente possa tirar muito proveito da mensagem da noite. Nós vamos falar um pouquinho hoje, né, como as meninas disseram aí, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu acho que é um dos capítulos mais lindos do nosso Evangelho, né? Nos ensina muito. Para mim, o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e esse, 17, Sede Perfeitos. E nesse capítulo nós falamos sobre a virtude. Gente, eu falo sempre, quando a gente vai fazer assim, alguma explanação, né, fazer uma exposição do Evangelho, a gente aprende tanto, mas tanto, porque a gente tem que estudar de novo, né? E o estudo é assim, cada vez que você abre ali o Evangelho, tem um pedacinho ali que nos chama atenção, que é diferente, que parece, gente, mas parece que eu não tinha lido isso nesse Evangelho. Então, essa semana a gente repassando aí, né, esse estudo, falei, gente, mas que coisa mais linda, né? A gente poder aprender um pouquinho sobre a virtude. Antes da gente iniciar aqui mesmo, eu vou contar para vocês que o meu pai, quando aqui encarnado, né, conosco, tem 9 anos que ele desencarnou, ele foi uma pessoa virtuosa. Então, gente, é tão lindo, eu lembrei tanto dele, mas tanto, em todos os momentos que a gente lia, refletia, eu lembrando do meu pai, né? Aquela pessoa, assim, que realmente ela tem algo diferente, tem algo especial. A pessoa virtuosa, ela é diferente. Tem uma pessoa aqui que não vai me deixar mentir, quem fez a nossa prece, a Ana Maria. Ana Maria é minha parente, minha prima, né? O esposo dela é meu primo, de 1º grau. E aí, o esposo dela morou na minha casa, né? Ele, quando jovem, antes deles casarem, ele morou com a gente. E ela pode constatar e confirmar como é uma pessoa virtuosa. Meu pai foi uma pessoa virtuosa. E a gente vai ver hoje aqui como é que é isso, né? Porque não é para qualquer um, não, viu, gente? Tem que ter, assim, aquela coisa, tem que ter um quê, sabe? Para que a gente consiga estar nesse caminho, né? Coloquei essa mensagem conhecendo um pouco dos valores e das virtudes. Essa mensagem que está aí abaixo, ela foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, né? Nós, espíritas, conhecemos como o famoso Paulo de Tarso, né? Então, ele escreveu essa carta aos coríntios, quando, naquela época, havia muita briga, muita discussão, muita rebeldia entre os povos, né? E ele escreveu essa carta, né? Dizendo assim, o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é orgulhoso, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, olha que coisa mais linda, né? E falando isso do amor. E aí, no meizinho tá, o amor é a origem de todas as virtudes. Dá pra gente tirar logo, assim, já de início, né? O que o amor pode fazer com cada um de nós.
Então, se alguma hora nós pensarmos assim, eu realmente quero ter algumas virtudes, eu quero, né, levar isso a sério, eu quero passar a ser uma pessoa virtuosa, nós temos que, antes de tudo, aprender a amar. Amar a nós mesmos, em primeiro lugar, né? Porque Jesus nos ensinou que a gente não consegue amar ao próximo se a gente não amar a nós mesmos, né? Se a gente não nos perdoar, se a gente não erguer a cabeça e falar assim, eu sou capaz, eu tenho fé, eu tenho vontade, eu vou me resignar e eu vou conseguir, né? A gente se ama para poder amar o próximo. E aí a gente, fazendo tudo derivado desse amor, a gente consegue ir puxando essas virtudes, né? Então é uma passagem muito linda que Paulo escreveu para nós, deixou nessa carta aos Coríntios, e eu quis trazer que é para a gente não esquecer disso, que o amor é a origem de todas as virtudes. Nós trouxemos, Kardec fala para nós assim, o egoísmo é a fonte de todos os vícios e defeitos, né? A caridade é a fonte de todas as virtudes. Quando eu falei para vocês, os 2 capítulos que eu mais gosto de estudar, acho interessante, acho muito lindo, muito profundo, é o 15 e o 17, porque o 15 é fora da caridade, não há salvação. Então, quando fala aqui para nós que a caridade é a fonte de todas as virtudes, eu fiquei lembrando muito lá do capítulo 15, né? E vou contar novamente, gente, eu não canso de contar essa historinha. Eu sou muito a favor, quem me conhece sabe, eu sou muito a favor de exemplos, de slides que chamam a nossa atenção, sabe, que puxa, de contar casos, né, em que a gente percebe que a gente consegue uma vivência maior em cima disso, né. Então, eu vou contar para vocês rapidamente, quando eu fui a primeira vez no Segal. Nossa colega falou, e agora que o Segal tem que ficar pronto, né? Eu tô louca para ver essa reforma, porque eu sou daquela época que era aquela casinha caindo os pedaços em cima da gente. Tem 31 anos que eu estou no Segal, fazendo esse ano agora. E aí, a primeira vez que eu fui, com muitas dores, muitas dificuldades, né? Assim, precisando mesmo de um amparo, a gente, 99,9% vai à casa espírita pela dor. E eu fui uma delas. Quando eu cheguei lá, fui convidada por um ex-presidente da casa e entrei lá no salão da 240 para uma palestra. À noite, acho que era na quinta ainda, não me recordo. Eu sei que eu entrei, eu sentei, gente, quem conhece lá sabe, eu sentei no primeiro banco, na porta, assim, de saída, na primeira cadeira. Então, se eu visse algum espírito, alguma coisa, eu ia ser a primeira a correr, né? E foi por esse motivo. Eu tinha muito medo de espírito naquela época. Eu nunca tinha entrado numa casa espírita. Chamei minha mãe, falei, mamãe, vamos comigo lá no centro, nós somos convidados e tal. E eu fui. Quando abriu o Evangelho, qual capítulo, gente? Palestrante. Fora da caridade não há salvação. Minha mãe segurou meu braço, porque eu já queria levantar para ir embora. Eu falei, não vou ficar aqui não. O povo mais presunçoso, falar que fora da caridade não há salvação. E grilada com aquele negócio, né? A gente já está desequilibrado, como vai aí que o negócio pegou mesmo. E eu falei, gente, mas como é que pode? Fora da caridade não há salvação. Fiquei embirrada com aquilo, sabe? Quando terminou tudo, gente, não prestei atenção em nada. Eu fiquei tão nervosa, tão irritada com aquilo, que eu não prestei atenção. Quando eu saí, esse companheiro, ex-presidente da casa, estava lá, me presenteou com este evangelho. Ó, dá para ver, gente, quando ele está derrubado. 31 anos. É o que eu faço estudo nele, risco, né? Escrevo nele. Aí, você gostou? Eu falei, gostei, mas no fundo eu estava remoendo, né? Gostei, tá? Aí você agora vou te fazer um segundo convite. Foi no mês de julho que eu fui Segal. Fazer um convite para você entrar para os cursos, tá? Vou fazer noções básicas, chamava naquela época. E eu aceitei. Já fiz a minha matrícula ali mesmo, na livraria, e entrei para os cursos. Gente, o que saía quando eu abri o Evangelho, capítulo 15, fora da caridade? Gente, falei, esse trem tem alguma coisa errada. Aí tem aquela brincadeira que o seu Evangelho é viciado e tal, né? Mas era o que eu precisava, gente. Era no capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. Não foi um mês, não foi um ano, não foi poucos anos, não, viu? Até que eu entendesse, eu abri o Evangelho, em lugar nenhum estava escrito lá, gente. Fora do Espiritismo não há salvação. E foi isso que eu entendi, que a ignorância cega, né? Eu era muito ignorante na doutrina, e muito nova, né?
31 anos, era bem, né, novinha. E aí eu falei, gente, mas que coisa, né? Como a gente perde a oportunidade de aprender. Mas graças a Deus eu tive essa oportunidade e hoje eu sei. Então, quando a gente entra aqui, a caridade é a fonte de todas as virtudes, eu lembrei lá, voltei lá nesse passado, né? Eu falei, gente, como eu precisava daquilo, para quê? Para que eu fosse mais caridosa, para que eu amasse mais, para que eu me aproximasse mais das pessoas, para que eu deixasse de ser presunçosa, de achar que eu sabia tudo e eu não sabia nada, né? E eu precisava de reforma íntima, que eu precisava pôr a mão na massa. E eu comecei tudo isso naquela época, através dos trabalhos assistenciais, através dos cultos, através do curso que eu fazia. Eu fui muito amparada. E essa, na verdade, essa caridade daquela época é que me fez hoje despertar essas virtudes que a gente não são muitas, viu, gente? A gente luta até hoje para, né, para que tenha mais virtudes do que vícios e defeitos. Mas me ajudou demais. E eu conto esse caso sempre, que é para que a gente não deixe que a ignorância nos cegue. Porque a gente está desequilibrado, está doentinho, está precisando de ajuda, e a gente não aceita, né? Então, a caridade é a fonte dessas virtudes. Então, o primeiro nosso passo que nós temos, quando a gente percebe que precisa mudar, vamos para o trabalho, vamos ler mais, vamos estudar mais, garra no evangelho, vem para as palestras, né? Vamos, faz tratamento, vamos fazer alguma coisa para que a gente não fique, né, naquela ignorância que eu fiquei naquela época. Pode passar. Bom, o que são, então, virtudes, né? A gente tem aqui a imagem de Madre Teresa de Calcutá. Sempre que a gente procura, vocês podem fazer isso, sempre que a gente procura virtude no Google, na internet, em qualquer lugar, aparece a imagem da Madre Teresa. Então, a gente já pensa, já calcula, e se a gente faz um estudo sobre isso, a gente realmente vai ver. Foi uma pessoa extremamente virtuosa, Madre Teresa de Calcutá. Dentre outros, né? Mas é uma referência, né, para nós. Quando eu falei para vocês que meu pai foi uma pessoa muito virtuosa, chegava nem aos pés de uma Madre Teresa, né, gente? Mas era aquela pessoa, assim, que ajudava de tal forma que ninguém sabia que ele estava ajudando. Isso é um dos maiores, das maiores grandezas da virtude, né? Antes de eu entrar no Segal, meu pai sempre foi gráfico, ele trabalhava com gráfica. Ele fazia serviços gráficos para o Segal. Seu José Faleiro, o marido da tia Luzia, eles estavam ali na administração do Segal, e meu pai fazia serviços ali. Um dia eu cheguei, a Valéria, era novinha também, né? Cheguei lá, eu ia com meu pai lá entregar serviço, mas eu não participava ainda da casa. Então, um dia eu cheguei lá, a Valéria era chefe da secretaria, né? Por muitos anos ela trabalhou na secretaria, e ela chegou para mim e falou assim, eu queria te agradecer pela doação que você conseguiu, tal. Eu fiquei olhando na cara, falei, será que eu falo, que eu não falo? É porque eu não estou nem sabendo que doação é essa. Eu tinha comentado há uns dias atrás com meu pai que a gente estava fazendo, seu Zé Faleiro tinha ele já era conhecido da gente, da loja maçônica. Eles estavam fazendo uma campanha, tal, para o Segal. E estava arrecadando leite, roupas, um tanto de coisa assim. Naquela época não tinha, né, bazar, não tinha nada daquilo ali. E aí, meu pai ouviu. O que ele fez? Ele juntou com os outros maçons, com o pessoal tudo lá, e arrecadou caixa de leite. Naquela época nem não era caixa, né, gente? Era um saquinho, aquele saquinho branco. Arrecadou aquele leite, arrecadou leite em pó, umas coisas assim, e levou e entregou lá para a Valéria. Eu nem sabia. Meu pai tinha escutado eu falar. Então, lembrando aí, vamos puxar o gancho aí, para que quando a gente faz alguma caridade, a gente faz com a mão direita, mas não deixa nem a esquerda ver. E pode acontecer dela ter ciúme e dar confusão. Então, a gente não faz alarde. A caridade, a gente não faz alarde. E quando a gente faz essa caridade sem alarde, nós estamos sendo virtuosos. Né? É muito interessante isso. E é uma coisa que eu nunca esqueci, porque a gente vai pegando daqui, dali e tal, né? É um dos exemplos de como meu pai era virtuoso. Ele foi lá,
fez a campanha, ele próprio levou lá, entregou. Ele não me contou que ele tinha feito essa campanha. Eu fiquei sabendo porque, pelo conhecimento da Valéria, eu fui lá entregar serviço e ela me contou, né? Então, tem que ser assim, para que a gente possa exercer essa virtude, né? Aqui fala para nós assim, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Então, quando a gente junta todas essas virtudes, né, resumindo assim para vocês entenderem, quando a gente junta todas essas virtudes numa pessoa, a gente pode considerar ele um homem de bem. Era impossível a gente falar aqui desse capítulo só da virtude sem a gente falar do homem de bem. Né? Ele tem um trechinho do capítulo que fala sobre o homem de bem. Então, era impossível a gente não falar sobre o homem de bem. Ele reúne todas as maiores qualidades, as qualidades essenciais para que ele se torne, né, esse homem de bem. Inclusive, o CEGAL tem um slogan na escola, né, formando homens de bem. Será que lá na escola, não sei se tem uma professora aí, será que lá na escola faz isso? É óbvio, né, gente? Ensinando a virtude, ensinando a caridade, ensinando o evangelho, ensinando, passando para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, né, a importância da virtude através da caridade, né? Por isso que nós temos esse slogan, formando homens de bem, homens, mulheres, né, de bem. E nós temos algumas características desse homem de bem, né? Autoconhecimento, resignação, fraternidade, perdão, perseverança, fé em Deus e confiança, beneficência, alteridade, indulgência, bondade, esperança, solidariedade, caridade, compreensão, humildade, dedicação e amor. Aquele que nós falamos, né? Então, todas essas qualidades do homem de bem, né? São todas aquelas lá. Porém, mas quem se esforçar um pouquinho mais, né? Pode nos aproximar das outras, porque tem mais. São aquelas lá, algumas que a gente elencou, mas tem muito mais, né, se a gente se esforçar. Olha aí o exemplo de alguns homens de bem, de homens virtuosos, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanudo, São Francisco, novamente a Madre Teresa, Gandhi. Não vamos esquecer da nossa madre aqui, né? Fugiu, gente, estava com o nome agora, porque não está a fotinha dela aqui, a nossa madre. Esqueci, mas eu acho que vocês vão lembrar aí agora. Então, são todos homens, né, pessoas que puderam praticar essa caridade, esse amor ao próximo, todas essas qualidades virtuosas que os transformaram em homens de bem. Então, relacionando uma coisa com a outra, todo homem de bem é caridoso e virtuoso, né? Irmã Dulce, gente, lembrei, não vi a madre aqui de novo, eu lembrei, Irmã Dulce, eu queria falar. Com as virtudes e os vícios na visão espírita, né? A caridade é a maior de todas as virtudes. Nós já falamos tanto ali, né, para trás, vocês já viram que é mesmo a maior de todas as virtudes. No Livro dos Espíritos, na pergunta 893, pergunta assim para nós: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, fala aqui para nós, que dentre todas elas, né, cada uma tem o seu mérito. Porque todas, né, elas são indícios do progresso no caminho do bem. Mas a virtude, sempre que há resistência voluntária, é o arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, né? Então, aqui ele quis dizer para nós o seguinte, que quando a gente resolve transformar, quando a gente resolve fazer mudanças na nossa vida através da reforma íntima, sermos melhores, mudar de rumo, na verdade, né, nós conseguimos mais qualidades, mais virtudes para nós. Porque quando nós fazemos a reforma íntima, nós deixamos vícios, defeitos, todas as nossas imperfeições morais e colocamos qualidade e virtude no lugar. Com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando para adquirir essas virtudes e nos fazer homens de bem.
nos transformar em homem de bem, né? E esse nosso, tem um pedacinho também no nosso evangelho que fala como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão? Pela transformação moral que ele vem tentando, pelo esforço que ele faz nessa transformação moral. É que a gente reconhece o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, né? Então, não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. Quando eu falei para vocês que a gente faz uma caridade com uma mão e esconde a outra, é o mesmo que você trabalhar na campanha do agasalho, na campanha do Natal, na campanha lá para ajudar o Segal na construção. É você fazer, a nossa colega Mariane, né, ela falou que nós aceitamos doações. Então, faça sua doação, faça sua ajuda, dê seu trabalho, dê seu suor, se não tiver financeiramente. A caridade, ela pode ser material, pode ser moral, pode ser braçal, né? Do jeito que você fizer, não espere reconhecimento. Não espere que você seja vangloriado, que alguém lá do Segal, meus parabéns, porque você doou isso, que você doou aquilo. Não, gente, a caridade, ela tem que ser silenciosa, né? Ela tem que ter essa modéstia, porque se ela não tiver essa modéstia, né, realmente ela não é aquela caridade completa. Por quê? Porque ela tem orgulho. Contudo, dirieis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. Então, gente, vamos pensar muito nisso, né? Quando a gente tentar aí, esforçar, né, como eu disse, para sermos pessoas melhores, para sermos homens de bem, bons espíritas, né, bons cristãos, que a gente lembre disso. Que vale pouca virtude, uma, duas, né? Virtude a gente conseguir angariar para nós, mas com muita modéstia. Porque não adianta você falar que você tem tantas virtudes e não ter modéstia nenhuma. Você colocar no megafone que você fez isso, que você fez aquilo, né? Não vai resolver. Para a gente encerrar, vai ficar aqui uma reflexão para nós, nessa frase, né? De Kardec, onde ele fala para nós que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, na sua maior íntegra, né? Então, quando nós fazemos isso, nós realmente estamos fazendo de coração aberto, né, com muita vontade de acertarmos, de melhorar, de crescer, né? É importante que a gente lembre disso, aquele que pratica a lei da justiça, porque muitas vezes nós queremos ser caridosos, nós queremos ser virtuosos, chamados de homens e mulheres de bem, mas na hora da lei da justiça, a gente ainda tem dentro do pensamento, né, do sentimento, ainda nós temos muito rancor, muita mágoa, muita raiva, e nós somos injustos com a pessoa, com os outros, né, com o nosso próximo, mesmo sem, às vezes até inconscientemente. Então é importante que a gente lembre dessa lei da justiça. Essa lei da justiça, ela não é só assim escancarada, não. É aquela lei que você também, em pensamento, em sentimento, você erra, você maltrata, né? Por isso que nós pedimos, sempre que nós vamos fazer a nossa prece, que a gente ore pelos nossos inimigos encarnados, desencarnados, por aqueles que a gente nem conhece, né? Porque a gente está praticando essa lei da justiça, né? Quando a gente faz a prece. Porque, Senhor, eu não sei o que é, mas me perdoa, me orienta, me esclarece, né? Me põe no caminho do bem, me faça fazer esses esforços para ser um homem de bem, um bom espírita e um bom cristão, né? E aí, de lambuja vai, né? A prática do amor, a prática da caridade, que é o que nós tanto batemos nessa tecla aqui na nossa casa bendita, né? Eu espero que eu tenha sido clara, que eu tenha sido, assim, aproveitar dessa oportunidade para expor para cada um de vocês o nosso sentimento e a nossa vontade, ok? Muito obrigada, Lilian. Com certeza você tocou cada coração aqui presente. Vamos rever essa palestra novamente, né? Interiorizar. Muitos ensinamentos, né? Muito obrigada. Foi uma alegria ter você aqui. Volte sempre.
Tá bom? Agora vamos convidar nosso irmão Ramon para cantar mais uma música. E em seguida nós teremos a prece final, o passe e a fluidificação das águas com a nossa irmã Rosa. Ramon, é com você. Eis que lhes mostro um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós existir seu amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Paz e luz a todos. Nesse momento tão sublime, vamos nos preparar para receber as bênçãos do passe. Fechamos nossos olhos, respiremos profundamente e vamos ficar bem receptivos às vibrações vindas de Jesus e sua equipe, que vão aproximando de cada um de nós e ministrando o passe com energias salutares que percorrem todo o nosso ser e cada célula. Vão retirando as tensões, dores, preocupações e angústias. E assim, vão deixando em nós paz, bem-estar, bênçãos de curas, equilíbrio e o sentimento de esperança e renovação. Agora, Jesus, juntamente com os guias espirituais, integrantes das correntes médicas do espaço, colocam nas garrafas, filtros e caixas d'água os fluidos magnéticos vitais e espirituais que precisamos para curar as doenças e enfermidades existentes em nossas almas e corpos físicos. Querido Jesus, recebemos de Ti a vossa paz e luz, e gratos estamos por mais esse tratamento. Mas pedimos que o Senhor e sua equipe fraterna fique sempre conosco, guiando-nos pelos caminhos do bem, hoje e sempre, e que assim seja.